Oi, gente, boa noite. Tô só esperando a Marissa, tá? Que ela já vai entrar e a gente já vai começar. Cadê a Marissa? Só mais um instantinho, tá, gente? Que a Marissa já tá entrando. Vocês estão me ouvindo bem? Oi, Sônia, boa noite. Estamos aguardando só a Marissa. Marissa entrou. Boa noite, Dominique. Tudo bem com você?
Ei, Mareta, Ei, tudo bem? tudo jóia? Boa noite. Boa noite. Então Boa vamos noite. começar? Sim, boa noite para todo mundo. Tá todo mundo me ouvindo bem? Você me dá um feedback aí antes da gente começar. Se tá bom o áudio, o vídeo? Eu acho que eu tô te ouvindo bem. Tá legal, né, pessoal? En- Então, para os seguidores da Maressa, né? Nós somos uma faculdade de ensino à distância. A Unopar está aqui em Juiz de Fora há mais de 12 anos, trabalhando com ensino à distância, na modalidade semipresencial e também 100% online. E a gente convidou a Maressa hoje para falar um pouquinho sobre esse novo formato, né, de educação que está surgindo a partir desse momento que a gente está vivendo. Então, vou pedir para a Maressa se apresentar, falar um pouquinho dela também, o que, que ela é, o que, que ela faz. Beleza, pessoal, é um prazer falar com vocês online. Eu já estive presencial naquele programinha de carreira lá na Unopar Juiz de Fora. Foi muito bacana a experiência. Então, eu sou jornalista natural aqui de Juiz de Fora. E eu me formei aqui logo fui fazer carreira em Belo Horizonte. Eu trabalhei com rádio e também com televisão por 10 anos em BH e 4 anos nos Estados Unidos. E no retorno ao Brasil, voltei para Juiz de Fora e comecei a trabalhar na JFTV Câmara. E trabalho também com a minha produtora audiovisual. E sou aluna também, eu não parei de estudar. Hoje, atualmente, eu sou aluna de uma escola de formação política, a primeira escola de formação política do Brasil. E estou inserida já nesse universo de ensino à distância desde os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos eu estudava à distância por conta do frio, do inverno, isso era muito comum lá. E aqui no Brasil foi o caminho que eu encontrei para poder conciliar com as minhas atividades e achei muito prático. Uhum. E o que, que você pode falar para a gente, assim, desse momento que a gente está vivendo, né? Que a gente sabe que a nossa educação ela está passando por um processo de modificação, né? Todo mundo que era inserido dentro do presencial e as aulas todos os dias, eles, pelo momento, estão inseridos hoje na plataforma online, no formato de online. E o que, que você acha desse formato? Fala um pouquinho para a gente da sua experiência com o formato online. Então, antes dessa experiência nos Estados Unidos, de morar lá, eu não tinha experiência com o ensino remoto, de nenhuma maneira, né? Seja por EAD ou por outra maneira. E quando eu comecei a ter essa experiência lá, foi um pouquinho desafiador, né? Por conta de algumas coisas que a gente vai discorrer aqui, principalmente a questão de você ter uma rotina, de você ter organização, de você não se desfocar ali, né, nas multiplataformas que você pode entrar, no YouTube, e às vezes você tem até que entrar para complementar o que você está estudando. Então, assim, foi Sim. um pouco desafiador para mim criar uma rotina, cumprir as metas, sem ter aquele professor ali cobrando. Mas, por outro lado, eu fui vendo que aquilo tinha o seu ponto positivo, que no caso era a praticidade de eu poder estudar onde eu estava. No caso lá, eu tinha o desafio da neve e do inverno, quer dizer, eu não podia muito sair de casa, então ainda assim eu conseguia cumprir um cronograma, que é mais ou menos o caso que eu estou vivendo agora. Agora a gente não pode sair de casa, teoricamente, para se Verdade. aglomerar, né? E Uhum. para mim assim, foi extremamente benéfico também poder montar a minha grade, poder acompanhar o meu ritmo, ir no meu ritmo. E foi uma Sim. experiência enriquecedora que, daí em diante, eu só optei por fazer cursos remotos, semipresenciais. Até hoje eu não topei ainda e voltar para uma sala de aula 100% presencial. Uhum. A gente está vendo hoje até as nossas crianças, né? Você tem uma criança de 3 anos, eu aqui tenho já dois adolescentes que estão estudando online, né? No caso dos meus filhos, eles já vinham com algumas atividades online, a escola deles já fazia alguma atividade online, e agora todo o processo de aprendizagem realmente está sendo online. O que, que você acha sobre isso, sobre essa educação online começar já desde os primeiros anos? Como que isso vai ficar no nosso país a partir de agora? Eu acho que é super fundamental a gente pensar que a partir de agora isso tende a crescer e não regredir. É uma realidade dos países ocidentais, essa inserção
educação na tecnologia, esse misto de tecnologia com educação. Por conta disso tudo que a gente já falou, da facilidade, da praticidade, de um outro ponto que a gente ainda não falou, mas que é de um acesso mais democrático à informação, uma vez que fica mais fácil para todas as pessoas de todas as regiões. Eu sei que tem o desafio da internet, mas ainda assim é mais fácil, muitas vezes, do que as pessoas irem até uma instituição de ensino. Então, eu acho que esses meninos eles precisam, de fato, já precisavam estar inseridos nesse universo, porque isso faz parte da realidade deles. Eu sempre reparei muito as crianças fora do ensino, na internet, em YouTube ou em outras plataformas. E ali também é uma oportunidade de ensino. E eu me questionava, os meninos gostam tanto de ficar nesses locais, por que realmente a educação não está inserida nesses locais, para que eles tenham prazer também nesse processo de aprendizado. E às vezes se torna para muitas crianças e adolescentes e até mesmo para nós adultos um processo chato por conta de não ter esse diferencial da tecnologia 100% inserida, sendo que essa tecnologia já faz parte do nosso universo, né? Sim. Então, assim, é um grande desafio, porque muitas vezes a gente não sabe operar todas as plataformas, a gente tem dificuldade para isso, a gente tem que aprender, mas, por outro lado, se a gente também não aprende agora, de trabalho. E às vezes não dessa maneira, assim, com o tempo ou com uma pessoa ali nos auxiliando. Então eu acho assim que realmente as crianças precisam ser inseridas, que eu espero que de fato essa tecnologia no ensino mesmo da educação infantil e da educação de jovens e adultos, ela não se perca, assim. A gente via que o nosso país ainda está engatinhando, né, nesse processo de educação à distância. A gente vê que em outros países já são bem mais evoluídos que aqui no Brasil, e a gente às vezes encontrava algum preconceito com as pessoas em relação a essa forma de ensino, né? As pessoas achavam que quem fazia EAD não aprendia, né? Quem faz EAD não estuda. E essa pandemia ela veio para mostrar que não é bem assim, né? Porque agora todo mundo estuda online, né? Sim. E o que você, assim, como é que você acha que vai ser a visão das pessoas com relação a isso daqui para frente? Eu acho que sempre vão ter pessoas que vão defender que EAD não é totalmente assim um formato padrão de ensino. Mas eu acho que a crise veio justamente para revelar isso, que é isso que você colocou, é um preconceito das pessoas, porque todo mundo sendo forçado a experimentar agora o EAD ou o ensino remoto, vai ver que tudo depende de você, não é do local que você está ou da plataforma, tudo depende de você, da comunidade que você está inserida e do conteúdo que você está recebendo e dos seus tutores. É você que vai fazer a sua formação. Inclusive, eu tenho defendido muito que essa crise que tem influenciado até mesmo a educação no Brasil, ela vai servir para quebrar paradigmas sobre isso, assim, do que é uma formação de verdade. Porque hoje a gente está vendo que as escolas estão tendo que se adequar e ainda assim cumprir aquela grade que é exigida pelos currículos de diretrizes, as diretrizes básicas do MEC, mas ainda assim a formação de um ser humano é bem mais que isso. A formação é tudo aquilo que eu assimilo, às vezes, na internet, ou num aprendizado no dia a dia, na prática. Então, a gente precisa ampliar o nosso horizonte e pensar que ter um currículo não é apenas ter aquele conhecimento que vem por meio do currículo, não quer dizer que você tem uma formação tão ampla. Faz parte do nosso universo e é muito importante que a gente tenha a mente aberta para aprender de diversas maneiras. Né? Eu, por exemplo, na educação infantil agora, eu tenho conversado muito com as mães que às vezes não têm conseguido com que os pequenininhos prestem atenção nos vídeos. E aí a gente tem que pensar, olha, vamos tentar ensinar de outra maneira, vamos ensinar eles as coisas do dia a dia, inseridas na família, a culinária, como organizar a casa. Isso também faz parte da formação. Então, eu acho que para a gente, na formação de jovens e adultos, também tem que ter esse leque mais aberto, né? Que a gente pode ter um novo formato e um leque mais amplo do processo de aprendizagem, que é isso que vai contar lá na frente no mercado de trabalho. Sim.
É porque a gente não pode ficar preso ali, né? Só aquilo ali que está sendo trazido na escola, ou seja, na faculdade, né? A gente precisa realmente abrir a nossa mente assim, eu acho que com essa mudança de ensino também vai mudar os profissionais, né? Os profissionais vão ter que ter hoje, vão ter que se reinventar a cada dia, né? E você também está passando por esse processo. Fala um pouquinho para a gente como é que está sendo essa parte no jornalismo também, que você teve que mudar, né, a forma como você fazia esse jornalismo. No jornalismo a gente está vendo toda uma quebra de paradigma mesmo, porque principalmente na televisão, a gente sempre priorizou o que a gente chama de estética audiovisual. Tudo era muito corretinho, a maneira com o ângulo, como eram feitas as gravações, o padrão de você segurar um microfone, de você fazer uma entrevista presencial. E aí, com a pandemia e com as restrições sanitárias, isso tudo caiu por terra, até mesmo nas grandes televisões. Então, passou-se a colocar o microfone na mão do entrevistado e não a gente ficar segurando. Passou-se a adotar ângulos mais amplos entre a pessoa que está captando a imagem e a pessoa que está sendo entrevistada. Então, para a gente que já estava inserida naquele universo onde a gente era obrigada a prezar pela estética, a gente teve que aprender que nesse momento a estética ia perder o seu espaço. Então, isso já foi um grande paradigma. E mais do que nunca se fez necessário que a gente tivesse esse complemento da tecnologia, porque aí a gente viu muitas emissoras de TV, muitas rádios adotando home office para o jornalista também, e ele pegando o celular e fazendo gravações, como a gente está fazendo aqui agora na live. Então, às vezes a gente vai ver reportagens que os jornalistas fizeram entrevistas por live com os especialistas em casa, pegaram o celular, gravaram aquela parte que eles aparecem, que a gente chama de passagem. Então, assim, a gente, de certa maneira, emergiu de uma hora para outra no que a gente chama de web jornalismo. Na web, a gente já praticava esse tipo de jornalismo um pouco mais despretensioso em relação à estética. E aí a TV teve que adotar esse padrão por conta da pandemia. Então, mais uma vez, mostra que a tecnologia se faz necessária e aliada até mesmo no mercado de trabalho, e não só no meu mercado de trabalho. Eu tenho conversado muito com médicos, com terapeutas, psicólogos, pessoas que hoje, até mesmo por uma autorização do governo, têm feito atendimento virtual, atendimento online. Para os médicos, então, tem sido um grande desafio, porque eles não têm mais assim como olhar no olho a olho, eu tocar no paciente, mas ainda assim eles têm que fazer aquele atendimento. Então, assim, eu trago muito isso para vocês que são estudantes, para uma reflexão. Por isso que o ensino ele tem que ter essa tecnologia aliada, porque lá na frente, no mercado de trabalho, seja qual for a profissão, essa tecnologia vai estar inserida. Então, a escola não deixa de ser uma aprendizagem para isso também. Sim. Eu vejo o ensino à distância, assim, ele tem dois paradigmas que eu acho assim que são essenciais, assim. É que é você que vai fazer o seu tempo, né? Você que vai estudar no horário que você pode. Tem gente que tem mais facilidade de aprendizado na parte da manhã, tem gente que é na parte da noite. Então, o aluno ele vai, né, se adaptar, ele não tem que se deslocar da sua casa, né, enfrentar um trânsito para estar numa sala de aula. E eu acho que a chance desse aluno aprender é muito maior, porque assim, ali na sala de aula ele fica com um tempo limitado, é só o que aquele professor ali está ensinando. Quando o aluno faz online, não. Ele tem assim uma rede de conhecimentos, o material didático é disponível na plataforma, mas também todo um arsenal que a internet traz para a gente, né? No nosso caso, na Unopar, por exemplo, a gente tem biblioteca digital dentro da plataforma do aluno, que tem até jornais internacionais. Então, assim, tem muita coisa. Se o aluno, de fato, quiser, né, ele tem muita coisa para estudar e para enriquecer. O que a gente sente um pouco de falta, né, que os alunos comentam com a gente, é essa interação mesmo de ter alguém, os amigos de turma, né?
essa coisa do social que às vezes a faculdade presencial tem e no EAD não tem, né? Sim, essa, talvez essa falta possa, não sei se é o caso, como é a rotina de vocês, ser suprida por grupos de debate. Lá nos Estados Unidos, um dos cursos que eu fiz, que é numa plataforma um pouco ampla, que tem cursos de diversas naturezas, um desses cursos que eu fiz era sobre ciências da religião, uma plataforma que chamava IDX. Nessa plataforma, principalmente por causa do curso, que era um curso que a gente precisava muito debater sobre as diversas religiões, a gente era obrigada a participar dos debates, dos grupos de discussão nas redes sociais, no Facebook, lá tinha muita prática do WhatsApp, era mais no Facebook mesmo, no Twitter. Então, assim, isso contava ponto também, se a gente estava debatendo, porque há um consenso na educação de que é por meio do debate que a gente também aprende, Sim. né? Uhum. Então, assim, a gente, de fato, quando tem um ensino virtual, a gente precisa desse debate. E talvez isso possa ser feito hoje por meio das redes sociais. A gente só não pode se eximir desse debate e só assimilar, que, no meu ponto de vista, aquele conteúdo. Assim. Eu gosto de assimilar aquele conteúdo e de depois colocar para fora, assim, pensar alto, conversar com as pessoas, conversar com os colegas nas redes sociais. Às vezes a gente até arruma uns debates um pouco calorosos, mas é para Uhum. assimilar o processo mesmo. Sim. E o que que você está achando assim, desse momento que o Brasil está vivendo, né? Que a gente está vivendo, esse momento de crise. É, o que que o aluno que hoje está, né, no seu curso, o que que ele tem que fazer para se reinventar como profissional assim para o futuro? Então, eu tenho falado muito em algumas lives sobre isso, assim, o que que é, para a gente entender primeiro o que que é uma crise num momento como esse que a gente está vivendo. Crise é tudo aquilo que foge do nosso controle. E é exatamente isso que a gente está vivendo agora. A gente pode definir, crise é a palavra perfeita, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, porque a gente está na mão das decisões, dos decretos, em relação a isolamento ou não, em relação a quais medidas sanitárias que nós estamos tomando que estão sendo eficazes ou não. Então, realmente, a gente está vivendo um momento de crise, como a gente não vivia há muito tempo na história da humanidade. Em primeiro lugar, se a gente pensar do ponto de vista de história da humanidade, a crise é importante para impulsionar, fazer a gente crescer. Antigamente, a humanidade desenvolveu por meio de guerras, de conflitos, que nada mais, nada menos são do que crises. Então, hoje a gente não tem esse tipo de guerra, a gente não tem esse conflito, mas uma crise serve como um exemplo para que a gente possa tirar algo bom daquilo. Não estou querendo dizer que não tenha algo ruim na crise, lógico que tem, a economia está sendo afetada, pessoas estão morrendo, mas a gente tem que aprender com esse momento. Né? E o que, que a gente tem tirado de aprendizagem? Duas coisas, assim. Primeiro é a gente tem que ter um pouco de tranquilidade, porque nessa crise tem aquelas coisas que dependem de mim para mudar e aquelas coisas que não dependem de mim. As decisões políticas, econômicas não dependem de mim. Então, assim, eu tenho que acalmar um pouco, porque não está nas minhas mãos essas decisões. As outras decisões dependem de mim. Eu preciso tomar medidas preventivas e eu preciso repensar, no momento que eu tenho defendido para isso, para a gente repensar quais os rumos que a nossa carreira está tomando, se a gente está satisfeita com aquilo que a gente está fazendo, como eu posso investir mais na minha formação, como eu posso fazer mais os meus contatos comerciais e principalmente fazendo essa leitura do momento que o Brasil está vivendo. Qual o rumo que a economia vai tomar agora? Será que não é época realmente de um fortalecimento do e-commerce, do fortalecimento da tecnologia atrelada a todo tipo de profissão? Eu sei que a gente tem um grande desafio ainda para tornar a tecnologia mais acessível e mais prática, mais barata e mais prática, mas ainda assim a gente tem que entender que ela chegou para ficar e que a gente precisa estar inserida nesse universo. Né? Eu tenho feito algumas lives para pessoas que trabalham com vendas e aí, de repente, de uma hora para outra, elas têm que vender online.
Então, quem não tinha a prática de vender pelas redes sociais, pelo WhatsApp, que ainda é uma venda que tem acontecido no Brasil, vai ter que se reinventar. E tem dado certo, muitas delas têm conseguido vender, assim. Não é aquela coisa de vender mais de loja aberta, às vezes é num domingo, onde as pessoas estão mais em casa, que elas têm batido a meta de vender. Tem uma vendedora de uma loja de roupas que falou, olha, foi no domingo que eu bati a minha meta da semana, eu consegui vender no domingo. O que importa é que ela vendeu, ela conseguiu vender mesmo durante a crise. Então, assim, a gente tem que pensar, a minha profissão está inserida, qual a minha ligação da minha profissão com a tecnologia? Eu sei que a Unopar tem um leque muito amplo de cursos e de formação, mas se a gente pegar como exemplo a pedagogia, está extremamente inserida nessa tecnologia. Não é só do professor saber usar a tecnologia como ferramenta, mas dele saber se portar, dele ter uma nova forma de se comunicar. Porque essas crianças, elas estão aprendendo com youtubers. Então, assim, o professor ele tem que ter um certo atrativo para gerar essa comunicação e ser uma comunicação assertiva. Então, assim, eu acho que a gente tem muito como tirar vários aprendizados dessa crise e pensar que depois dela a gente vai ser diferente de alguma maneira e que novas oportunidades vão acontecer no Brasil e que as pessoas que estão preparadas para aquelas novas oportunidades vão crescer, vão deslanchar. Sim. A Unopar, ela disponibilizou um leque de cursos para os alunos fazerem dentro da plataforma deles, online mesmo, cursos gratuitos, né, cursos de extensão, e quando a gente chama de trilha de carreiras, né, e quando você entra ali dentro, tem uma série de cursos, não é curso só específico, por exemplo, para pedagogia ou para administração, o aluno tem dentro da plataforma dele um leque de cursos que é de outras, de vários cursos. Então, assim, eu acho que é um momento também da gente abrir o leque também, não ficar só focado, por exemplo, eu faço pedagogia, eu vou estudar só o tempo todo pedagogia. Não, né? Eu vou estudar um pouquinho de marketing, eu vou estudar um pouquinho de vendas, vou estudar um pouquinho de como funciona essa coisa realmente da tecnologia, porque a nossa geração, a gente não cresceu, né, com essa tecnologia presente no nosso dia a dia, igual os nossos filhos vem crescendo. A gente teve que se adaptar, a gente teve que aprender a lidar. Então, assim, eu acho que é importante também o profissional dessa hora, ele abrir um pouco o leque dele, né? Não ficar preso também só aquilo ali, daquele curso que ele está fazendo, né? Sim. Porque eu acho que o profissional do futuro é um profissional que ele é multifunções, né? Isso. Multitarefa. É igual o jornalista hoje, né? Ele grava, ele edita. Você pode falar um pouquinho melhor sobre isso? Sim. Eu já trabalhei, quando eu comecei na televisão, há 15 anos atrás, era uma equipe, tinham 4 pessoas. O operador de câmera, o cara que dirigia o carro, fazia iluminação, tinha um repórter. E hoje a gente faz tudo sozinho, assim, se a gente quiser, porque chegou a tecnologia, as câmeras são mais modernas, são mais leves, a gente consegue segurar. Então, isso tem acontecido com todas as profissões. E uma coisa interessante, que eu não sei se vocês sabem, mas no Brasil existe hoje uma discussão e uma possibilidade de implantação do chamado notório saber. O notório saber é um título que as pessoas recebem após fazer uma prova e comprovar que eles têm aptidão para determinada área e têm conhecimento sobre aquilo, sem, às vezes, ter frequentado uma instituição ou não. Então, isso mostra assim, o rumo que a sociedade tem tomado para que a gente tenha essa valorização dessa capacidade que o ser humano tem de ser multitarefas, de ter múltiplos aprendizados. Né? Isso que você falou, assim, a gente tem que parar de fechar só numa caixinha e falar isso é pedagogia, isso é educação física, isso é direito. A gente tem que abrir esse leque, porque eu acho que quando a gente começa a entender o que é conhecimento, o que é a chamada sabedoria, é isso, você conhecer a partir de uma ótica mais ampla, né? Inclusive, sim, eu acho que ainda não é uma coisa para acontecer agora, é um pouco no futuro no Brasil, mas eu acho que quando chegar a época do meu filho, por exemplo, até mesmo o formato de ensino médio vai ser diferente, talvez onde haja uma flexibilização maior da grade,
ou até mesmo no ensino superior, onde nos primeiros anos todas as pessoas que são da área de humanas ali compartilham aquelas disciplinas que são de humanas, todo mundo junto, Sim. e depois Uhum. cada um, como acontece nos Estados Unidos, cada um corre Isso para a aqui já sua parte acontece na nossa prática. faculdade. É. Isso é Os muito cursos de importante. gestão, os primeiros períodos, eles estudam juntos. Aí, a partir do terceiro, quarto período, aí cada um já vai entrar nas suas matérias específicas, né? E eu acho que o aluno, nesse primeiro período, ele tem até uma chance de saber se realmente, né, aquilo que ele quer, porque ele vai ver, assim, de uma forma mais globalizada o curso. E ele tem uma chance de se, às vezes, entra pensando que vai fazer uma coisa e aí no meio do caminho ele ver que não é aquilo, né? Que tem uma outra, uma aptidão para outra coisa, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, Marissa, sobre o Renova, né? Que é essa escola que você está fazendo aí, né? Já formou, continua estudando. O que que seria, né? Essa escola que você está fazendo? Então, o Renova BR é uma escola de formação política suprapartidário, que significa que ela não tem compromisso com nenhuma ideologia política de direita ou de esquerda. É uma escola para ensinar gestão pública para as pessoas, seja uma gestão no legislativo ou no executivo. A primeira escola do Brasil nasceu do desejo de dois empresários da iniciativa privada e mudar a política no país. Eles queriam ver uma política menos corrupta, com mais capacidade de resposta. E aí eles pensaram, uma maneira seria por meio da educação. O Edu Mufarrege, que é um empresário que já é, inclusive, da área de educação, ele criou uma startup na área de educação para projetos sociais nas comunidades em São Paulo. Ele pensou, vamos investir em educação, que é o nosso know-how, só que educação política. Então, eles conferem bolsas tem um processo seletivo que dá uma bolsa para os alunos. E aí a gente, por exemplo, nesse último curso, que foi o que eu fiz, Renova BR Cidades, a gente teve aula por meio da ensino à distância também, de uma plataforma, alguns encontros presenciais em Belo Horizonte. E a gente aprendeu sobre gestão pública, como fazer que o poder público gaste menos e seja mais eficaz. Tanto nas prefeituras, quanto nas câmaras municipais, nos congressos. E é muito legal assim, a iniciativa deles, tanto de você aprender de maneira totalmente assim, online, com a tecnologia inserida, quanto da proposta em si mesmo, né? Quem tiver Uhum. interesse, principalmente nessa área, é só seguir eles lá no Instagram, @renovabr. Sempre que tiver um processo seletivo, vocês vão ser notificados. E eu super, super gostei do curso, é muito amplo. A gente aprende direito constitucional, história política do Brasil, a gente, além da questão prática mesmo, né, de gestão, cases de sucesso, cidades do interior de São Paulo, por exemplo, onde conseguiram melhorar a economia, a saúde, os desafios que a gente tem como poder público, né? E eu Sim. acredito, principalmente para os jovens, que é uma ótima ferramenta assim, para você adquirir, como a gente diz, sair um pouco fora da caixa e adquirir um conhecimento diferente. Até para a gente poder cobrar, né? Quando a gente quer cobrar do nosso prefeito, dos nossos governantes, mas muitas vezes a gente não sabe nem como fazer isso, né? Porque a gente não sabe nem quais são de fato as funções, o que que um vereador ele tem que fazer, o que que um prefeito ele tem que fazer pela cidade, né? Então eu acho importante sim a gente estudar um pouco sobre isso, né? Falar, entender um pouco sobre isso. Não só para entrar para a política, mas para a gente poder ser um cidadão melhor, né? Fazer algo pela nossa cidade, melhorar de alguma Sim, forma o lugar onde que a gente vive. sim. Quando eu morei nos Estados Unidos, eu vi um pouco isso, assim, não acho lá um país perfeito, tem os problemas de lá, mas de fato eu achava que as pessoas eram mais envolvidas com esses processos de cidadania, né? Até mesmo nas escolas dos seus filhos, nas comunidades, né? A cidade que eu morei lá,
chamada de TAU, que é uma espécie de um distrito no Brasil, que era administrado não por um prefeito, por vereadores, mas por um grupo de pessoas voluntárias. É porque era muito pequenininha, então a cidade tinha arrecadação de impostos, mas ainda assim os trabalhos na prefeitura, eu ia lá pagar meus impostos no prédiozinho da TAU, eram pessoas voluntárias que trabalhavam 2, 3 horas por dia, então quer dizer, não tinha tanto gasto com a máquina pública, mas a pessoa tinha aquele desejo de ter aquele envolvimento. Então, eu acredito muito que as nossas cidades vão ser transformadas a partir do momento que as pessoas que gostam, é claro, não é todo mundo que é vocacionado para trabalhar, eu acho que quem se interessa mesmo pela política tem que ter uma vocação para ser um servidor público, porque dá bastante trabalho, você tem que dar resposta para todas as pessoas de diversos pensamentos diferentes. Você tem que dar resposta, né? Então, assim, você tem que ter vocação, mas eu acho que vale a pena todo mundo conhecer. Como você disse, a maioria das pessoas não sabe o que um vereador deve fazer. Numa crise como essa que a gente está vivendo, por exemplo, o pessoal precisa de dar resposta. O que nós vamos fazer para as crianças das escolas estaduais e municipais estudarem? Vamos criar plataformas? Não vamos? Não vamos? Elas não vão ter acesso à internet? Então manda o caderno para os distritos por meio do caminhão do leite, mas alguma coisa a gente tem que fazer. E essas ideias vêm por meio de cursos, vêm por meio dos aprendizados, dessas conexões. Verdade. A gente vê assim que ainda há uma desigualdade muito grande, né, no nosso país, em que a maioria das pessoas hoje tem acesso à internet, mas ainda tem muita gente que não tem acesso, né? E isso dificulta um pouco, né, esse processo todo de aprendizagem, né, das pessoas conseguirem, né, se atualizar. E assim, o que você acha que pode ser feito nesse sentido para que essa educação consiga chegar até essas pessoas, né, que não têm acesso, por exemplo, à internet? Eu acho que se a gente pensar aqui, por exemplo, do ponto de vista, vamos tirar dinheiro do poder público para investir na internet, acaba saindo do bolso de todo mundo, de quem tem dinheiro e de quem não tem. Então, eu gosto sempre de pensar da perspectiva da gente tirar de quem tem mais. Então, por exemplo, por que não propor parceria público-privadas com as empresas, com os empresários que têm mais condição de investir, para que eles invistam em tecnologia e até mesmo em equipamentos. Por exemplo, agora a gente estava discutindo lá na TV Câmara como fazer com que as crianças das escolas municipais recebessem o conteúdo. E muitas não tinham, queriam assistir na TV Câmara o conteúdo, mas se a gente colocasse no celular, muitas não tinham ou smartphone ou computador. Lá nos Estados Unidos, todas as escolas dão os computadores. Por quê? Porque as empresas que fabricam os computadores têm um compromisso social de dar esses equipamentos para as escolas. Então, eu acho que no Brasil, a gente poderia criar leis de incentivo que a gente obrigasse de alguma maneira, já que às vezes não vai ter, tem sim grandes empresários, a gente vê, principalmente na crise, grandes empresas fazendo doações, investindo, mas a gente tem instrumentos jurídicos para que a gente possa pedir uma contrapartida das empresas quando vão instalar telefonia celular na nossa cidade. Vão instalar antenas de telefonia celular, mas eu preciso que você invista de alguma maneira, tornando a tecnologia acessível nos distritos, nas comunidades, para as pessoas que não podem pagar. Porque eu acho só assim que a gente vai conseguir diminuir esse abismo que existe, né? Porque até mesmo nas famílias de classe média hoje, a gente, quando tem mais de um aluno, a gente está vendo, na minha casa está uma brigaiada, porque eu só tenho um computador. São 2 ou 3 meninos que têm que estudar no mesmo computador. Então, assim, tem que fazer ter uma escala. Então a gente sabe que o computador ainda é uma coisa cara no Brasil, não é? Não é uma coisa barata. Então, assim, a gente tem que ter por meio da iniciativa privada e por meio do poder público essas parcerias para que haja investimento e principalmente tornando a tecnologia acessível, né? Porque com tecnologia a educação chega em qualquer lugar. Verdade. Eu queria saber do pessoal que está aí ouvindo a gente, se eles têm alguma pergunta, se eles querem saber alguma coisa, já pode ir mandando para a gente aí que a gente vai começar a responder, né? Alguém quiser saber alguma coisa
da Maressa, sobre a profissão dela, como é que foi, né, quando ela começou. Você conta um pouquinho pra gente, Maressa, como é que foi que você começou sua carreira como jornalista? Então, eu comecei aqui em Juiz de Fora, eu era estagiária de jornalismo lá na Rádio Solar. Hoje nem existe mais, mas na época eu tinha jornalista da Rádio Solar. E eu fazia reportagem só que de rádio. Aí eu fui para Belo Horizonte e comecei a bater na porta das empresas lá. Eu sempre fui muito assim, eu quero focar lá na frente e perseguir. Então eu consegui, depois de um tempo, eu fui trabalhar na Rádio Band News FM, que é uma rádio que tem nas capitais, que tem notícias a cada 20 minutos. Da rádio eu migrei para a TV. Aí na TV eu fui produtora, que é quem fica criando e pensando as reportagens, marcando as entrevistas. Depois eu fui repórter. Aí foi um grande desafio, porque você se vê todo dia. Não é simples. Hoje a gente tem a época da internet, a gente tem os stories e tudo. Naquela época eu não tinha stories e de repente eu me vi no vídeo todo dia. E, então, assim, é bem difícil. Mas eu fui aprendendo na prática, assim, sabe? Com grandes desafios. Da Band eu fui para o SBT Alterosa em Belo Horizonte, onde a gente focava mais no jornalismo policial e comunitário, o que foi um grande prazer para mim trabalhar com jornalismo comunitário, poder ajudar mais as pessoas, fazer reportagens, às vezes, assim, de pessoas que estavam na fila para conseguir um exame, de uma criança que precisava de uma cirurgia, e conseguir isso por meio da reportagem foi muito legal. O jornalismo policial já não gostei tanto, assim, era bem punk, tem gente que gosta, eu não gostava muito, mas eu fazia com toda a dedicação. E nos Estados Unidos foi um grande desafio, porque aí, de repente, lá, eles falam, não, aqui no exterior você é sozinho, você tem que pegar a sua câmera e você mesmo gravar e fazer o conteúdo. E aí eu tive que aprender, de uma hora para outra, eu mesma gravar e operar a câmera. E também entrevistar em inglês às vezes, ou seja, quando eu cheguei lá, meu nível de inglês era mais baixo para fazer as entrevistas. Então, assim, eu costumo dizer que eu sempre topei desafios. Eu nunca disse não a um desafio. E simplesmente assim, não é que eu passava por ele, fiquei aliviada. Não. Eu olhava e falava assim, o que eu preciso melhorar? Eu vou aprender com quem? Quem pode me ensinar? Eu vou para a internet, eu vou aprender, eu vou ligar para um repórter experiente para ele me ajudar, mas sempre buscando me aprimorar. É o que eu falo com quem é aluno do 100% online aqui já deve ter me escutado, que eu falo sempre isso, que a gente não trabalha com desânimo e nem com desistência. Entrou para o 100% online, vai formar, porque a gente não tem eu brinco assim, aqui a gente não trabalha com desistência, mas a gente vê que em toda a sua trajetória você sempre foi buscando conhecimento, né? Você não parou de estudar, você não ficou só presa àquilo lá que você aprendeu na faculdade. Como que você vê essa importância da pessoa, ela estar sempre buscando conhecimento, né? Você fez pós-graduação, depois que você formou, então como que você vê essa coisa, dessa educação continuada, né? Que a gente chama, que é o aluno, ele nunca parar de estudar, né? Ele está sempre engajado em alguma atividade. Sim, eu acho que a grande chave é que, às vezes, no Brasil, a gente busca conhecimento para a gente ter uma melhoria salarial e mais oportunidades de emprego. Isso é super louvável, principalmente no nosso país, que é muito desigual. Eu não vou mentir que eu sempre busquei também por conta disso. Eu não queria ter empregos melhores, ganhar melhor, ter minhas coisinhas, como dizem. Mas, assim, o principal, o fundamental do estudo é você ter conhecimento e você ampliar a sua visão de mundo. Então, você tem que sempre pensar por essa perspectiva. Porque se você pensar por essa perspectiva, as oportunidades vão vir e por conta de você ser uma pessoa que tem um conhecimento amplo, tem um leque mais aberto, você nunca vai perder oportunidades. Pelo contrário, às vezes você vai enxergar oportunidades onde elas não existem.
porque você Uhum. criou o seu espaço de aprendizagem, você tem um conhecimento mais amplo. Então, assim, o que eu tenho dito da educação continuada é isso, assim, a gente não pode pensar que eu vou pegar o diploma de graduação, uma pós-graduação, pronto, e acabou. Não, para onde eu vou depois? Porque se a gente parar para pensar a nossa vida, ela tem um legado. Eu sempre acredito muito que a gente, como ser humano, foi criado com vocação, com aptidões específicas para alguma área. E isso não nasce assim da noite para o dia, isso precisa ser desenvolvido. E vem como? Vem pela teoria e vem pela prática. Então, assim, Prática. Uhum. não tem outro caminho se você não praticar esse exercício. É desafiador, tira a gente sempre da zona de conforto. Igual agora, estudar quando eu cheguei no Brasil, estudar com o Renova foi difícil para mim, fazer as aulas presenciais, às vezes, no fim de semana, porque eu tenho bem que tem só 3 anos, e às vezes eu queria desistir, falava, ih, esse negócio de ser mãe, trabalhar, estudar, eu tô ficando doida, não é para mim. Mas, assim, era para mim. A gente tem que encarar esse desafio e abraçar, Uhum. porque senão nunca vai chegar a nossa oportunidade. Sim, verdade. Realmente é isso, né? Sair da nossa zona de conforto. Eu vejo a gente está no período de encerramento de semestre, né? E muitos alunos desesperados, com trabalho, com um monte de prova. Mas é isso, né? É isso que faz você ter motivação para continuar. Se fosse tudo muito fácil, não teria tanta graça, né? Quando você pegasse o diploma, talvez aquilo não tivesse o valor que tem. É, Pelo esforço que você tem, né, para chegar ao final ali do seu objetivo. E é isso que eu falo, que eu sempre passo para os alunos também, é não desistir, é sempre acreditar que você é capaz, que você consegue e enfrentar os desafios, que isso vão surgir em todas as áreas da nossa vida, né? Não só na parte acadêmica, mas em todas as áreas da nossa vida. A gente já levanta todo dia tendo que vencer um desafio, né? Sim, eu acho que essa crise veio também para mostrar isso. Assim, todo mundo que se considerava na zona de conforto das suas profissões se viu tendo que se reinventar. Os empresários, caramba, tem que mexer com e-commerce e de repente tem que mexer para se virar. E é assim, né? A vida é assim. Por isso que eu tenho falado, se a gente tivesse crises constantemente, talvez a humanidade tivesse até mais desenvolvida nesse sentido, porque a gente é muito assim, a gente é na pressão que a gente vai, né? É na Verdade. pressão que a gente sai da nossa zona de conforto. Então, assim, é um momento para isso, um momento de aprendizagem. Imagina do ponto de vista da ciência, né? Tanto que os pesquisadores que às vezes ficam só ali dentro, pesquisando, agora chegou a hora de pôr para fora, de testar um vírus totalmente desconhecido que desafia eles. Então, assim, eles ficam mais ávidos ainda por ter respostas, medicamentos, vacina. Então, assim, é um momento que a gente está vivendo, é um momento de exploração da nossa criatividade, Sim, do nosso potencial de crescimento como humanidade, e cada um na sua profissão. verdade. Alguém, gente, tem alguma pergunta? Quer saber alguma coisa? O pessoal tá todo mundo quietinho aí no chat, ninguém tá perguntando nada. A Sônia tá falando que é o prazer da conquista, é isso mesmo, né? A gente já tem sempre aquele objetivo de eu vou me formar em administração, né? E eu falo que o dia da colação de grau é o dia mais importante, né, da nossa vida, porque é onde você vê ali que aquilo ali foi mérito seu, foi pelo seu esforço, né? Que não dependeu de outra pessoa. Foi pelo seu esforço que você conseguiu alcançar aquele objetivo, né? Então isso é muito gratificante, é um prazer muito diferente, né? Assim, de você conseguir, né, alcançar o objetivo. Sim, eu acho que o ser humano ele é movido a isso, assim, a vitórias, a conquistas, a gente precisa de ter esse momento de celebração da nossa conquista, né? E na educação vem muito por isso, né? Por você ter uma meta para cumprir, conseguir cumprir aquela meta, é sempre maravilhoso. É verdade. Você também enfrenta desafios hoje na sua maternidade, né? Com o Sim. Benzinho, que é uma criança autista, que você também teve que aprender a lidar com isso, né?
Como é que foi esse processo também para você, assim? Porque agora você também defende essa causa, né? Uma bandeira que Sim. você está levantando aí para ajudar as pessoas também que têm a mesma condição dele. Então, eu tive que estudar o autismo para eu entender o meu filho. Eu, como jornalista, às vezes tenho um pouco mais de inquietude do que as outras pessoas, é natural da profissão. Então, logo no princípio, eu quis ter muitas respostas. Algumas respostas eu tinha por meio dos especialistas e, às vezes, eu não tinha essas respostas, então eu começava a pesquisar mais ainda. Então, mais uma vez, se eu não tivesse esse hábito e esse desejo por estudar, eu não tinha tido o diagnóstico do Benjamin tão cedo, não tinha respostas assim com ele tão novinho, né? E hoje o que eu tenho defendido assim, né, nesse segmento é que a gente precisa de ter educação em relação à causa do transtorno do espectro autista. Muita gente não sabe o autismo de fato, porque quando se fala que é um espectro é porque é amplo, são vários tipos de autista. E a gente, muitas vezes, uma pessoa que antigamente a gente achava de uma criança difícil, chamava de criança difícil de lidar, Sim. é só uma criança com diagnóstico do TEA. Então, falta muita Uhum. educação ainda na sociedade, e é por isso que, com bem, assim, como jornalista, eu tenho usado as minhas redes sociais, tenho feito tudo que eu posso para espalhar essa informação, o que é o TEA, o que a gente, como sociedade, precisa saber para a gente abraçar essas famílias, essas crianças, e sempre estudando, porque para você ver por que é tão importante estudar. Há 10 anos atrás, a gente não tinha tanta informação sobre o TEA, que ele é Não. genético, mas ainda assim tem muitas coisas obscuras. A gente não sabe o que acontece. É genético, mas é uma mutação durante a gestação ou é porque é passado de pai para filho? Tem muitas coisas que ainda precisam ser descobertas. Por isso que tem que todo mundo continuar estudando. Sim, e a gente vê assim que existe ainda um preconceito, né, com essas crianças, é, e isso só vai ser quebrado a partir do momento que a gente tiver informação sobre isso, né, que mais pessoas tiverem estudado sobre o caso e conhecerem. E eu acho que mais uma vez a gente está falando de educação, né, porque educação envolve tudo da nossa vida. Sim, Então, eu acho que até a questão, todas as questões de preconceito que a gente tem na sociedade, não só com o autismo, mas com todas as séries de preconceito, é porque a gente não tem, às vezes, informação sobre aquilo, né? A gente não conhece. Então, a gente, às vezes, acaba tendo esse preconceito por falta de conhecimento, por sim. falta de estudo da causa, né? Essa palavra preconceito é um conceito anterior, que geralmente ele é formado dentro da cabeça da gente por um medo do desconhecido. Você não conhece aquele universo, você cria um conceito, um preconceito sobre aquilo, que muitas vezes difere do que realmente é o conceito. Então, eu acho que mesmo agora com a nova, um pouco mais ativista nessa causa de política, eu acho sim que políticas públicas para as crianças especiais, para os autistas é importante, mas a melhor política pública é a educação. Porque não adianta eu colocar uma goela abaixo das pessoas e fazerem com que elas cumpram, que elas deem prioridade para o autista, se as pessoas não entenderem a necessidade do autista ter prioridade, né? Sim. Então, assim, ontem mesmo estava falando na minha rede social que Juiz de Fora ainda não foi regulamentada a lei da carteirinha do autista, e uma pessoa me perguntou, mas precisa de fato dessa carteirinha? Então, assim, de fato que a gente precisa de educação, mas a carteirinha é importante porque às vezes você está no hospital, público ou privado, você vê uma criança aprontando. Ele pode ser um autista que não está lidando bem com aquele universo novo, e você vai taxá-lo de uma criança mal criada, um pai que não dá educação, de uma criança agressiva, Uhum. sendo que ele é só um autista que merecia um atendimento prioritário para ele não vivenciar aquela situação que causa a ele um transtorno neurológico. Então, realmente o que a gente precisa é de educação. Né? É, acho que a partir desse momento que a Sônia está falando um pouquinho aqui sobre a inclusão, eu acho que a partir do momento que as pessoas tiverem mais conhecimento, essa inclusão ela vai acontecer automaticamente, né? Assim, porque as pessoas vão ter um outro olhar sobre isso, né? Sobre toda essa situação. A gente também está falando muito hoje em dia, né? Sobre a questão dos negros e tal. Quando as pessoas conhecerem mais sobre isso
e acho que a visão que a gente tem é bem diferente, né? Então, essa inclusão, ela se faz automaticamente, né? Sim. Quando a gente tem o conhecimento. E faz por meio da educação. Por isso que é tão importante a gente nunca parar de estudar e a gente valorizar a educação. É isso também que eu acho que tem que haver uma valorização. Eu tenho que te respeitar como profissional, né, especialista hoje, bem como o diagnóstico do Kelly, tem uma equipe multidisciplinar. Tem a terapeuta ocupacional, tem a fono, tem a pedagogo, cada um na sua função e eu tenho que respeitá-las como profissionais. Né? Então, assim, isso é uma valorização da educação. Ela foi formada para aquilo, ela tem conselhos para me dar, ela tem um aprendizado para passar adiante. A gente precisa desse respeito. Eu acho que isso no Brasil às vezes é muito ruim, que às vezes as pessoas desmerecem os currículos ou os diplomas das Uhum, pessoas, achando que todo mundo é capaz de fazer aquilo. E não é. Cada uhum. um tem a sua vocação, se aprimorou, conquistou e precisa do respeito para aquilo. Verdade, verdade. A Sônia está falando que a inclusão deve deixar a teoria e partir para a ação, verdade. E isso tem que começar de cada um de nós, né? É. Não adianta a gente também ficar esperando só que políticas públicas aconteçam. Eu, Aline, tenho que começar a fazer isso no meu dia a dia, né? Tem que passar isso para os meus filhos que ainda estão em período de formação, né? E os nossos pedagogos em sala de aula. Eu me lembro que, assim, quando eu estudava, qualquer criança que tivesse qualquer síndrome ou alguma outra tipo de doença, eles não iam para a escola, né? Eles ficavam em casa, eles não tinham acesso à educação. E hoje não. A gente já vê essas crianças em sala de aula e como é importante que essas crianças aprendam a lidar com isso, né? Por exemplo, na sala da minha filha, da Júlia, sempre teve uma criança que ela tem um problema cerebral, ela não fala, ela não anda, mas como é importante para a Júlia ter convivido com ela, aprendido a lidar com essas situações, né? A Júlia gostava muito de ler para ela durante o recreio, a professora fazia uma escala, então como é importante para a formação deles esse tipo de inclusão, né? Sim, a Sônia está dizendo que é um ótimo tema para lives. Eu acho que deve ser o TEA, sobre o TEA, né? É. Vamos fazer assim, Quem convidar os sabe, né, Sônia? especialistas. Juiz de Fora tem muitos bons especialistas, até mesmo na rede pública. Eu tenho conhecido diversos especialistas, professores maravilhosos, que às vezes não têm uma valorização salarial compatível, mas cuidam das crianças especiais com muito amor. Uhum. Verdade. O Dominique está falando, em salas de aula e em trabalho estão sendo inseridos, sim, no mercado de trabalho também, né? Porque essas pessoas, elas também têm capacidade, né? Elas, Sim, sim. claro que tem algumas com limitações, mas elas também, sim, têm que ser inseridas, sim, no mercado de trabalho, concordo plenamente. Tem sim. Até mesmo no caso dos autistas é uma coisa mais moderna, às vezes tem mais em São Paulo, mas eles têm mediadores. Autistas adultos, às vezes em algumas empresas têm mediadores. Que são pessoas que ajudam eles a entender aquela informação, às vezes, da chefia, como ele vai processar aquilo, aquelas novas ordens, e aplicá-las sem grandes transtornos assim. Uhum. Verdade. Obrigada, pedagoga por amor, falando que o Nopar é mil. A gente se esforça, né, para fazer. A Unopar, assim, eu sou suspeita, porque, como eu disse, eu tenho um carinho muito especial. Às vezes eu vou na Unopar presencialmente, mas é uma escola que tem feito diferença porque ela já estava com EAD antes da crise. Então, agora a Verdade. crise tem sido uma oportunidade para ser um salto ainda maior e na consolidação desse trabalho, né? Assim, o nosso trabalho agora, nossos alunos já estavam acostumados, né, com esse formato do semipresencial, no online, os tutores continuam dando suporte para eles, fazendo videoconferências através de outras plataformas, e a gente está aqui para mostrar para eles que a gente está motivando, que a gente não quer que eles desistam, que é um momento, mas que vai passar, né, e que a gente vai sair muito melhor disso tudo aí que a gente está vivendo nesse momento. Gente, ninguém pode desistir, não. Ninguém vai perder ano, não. Todo mundo vai formar na época certa e vai dar tudo certo, independente de crise ou não.
Gente, eu vou deixar para vocês aqui o Instagram da Maressa. Quem quiser seguir ela lá nas redes sociais, né? Que ela tem vários projetos aí que ela está desenvolvendo. E ela vai precisar do apoio de vocês também, em várias causas aí que ela vai começar a trabalhar a partir desse ano. Então, quem quiser lá seguir o Instagram dela, eu vou agradecer ela por ter topado participar dessa live com a gente, é, transmitir tanto conhecimento. Então, muito obrigada, Marisa, pela sua participação. Obrigada, gente, Aline, pela oportunidade, toda a turma da Unopar, todos os professores e o pessoal que trabalha na secretaria, Raquel, Jordana, é sempre um prazer estar com vocês, alunos. Estou à disposição nas minhas redes